Participam da entrevista Gilvando Oliveira, representante da APLB, né? A nível de região e também a nível do estado, né? Ele é do município de Canhém e ele percorre aí mais de 50 municípios da Bahia em nome da APLB, em nome da educação, em nome dos profissionais da educação. Norma Xavier, que é da Comissão de Professores, Graziela, que é da Comissão de Professores, e Lucival, que é da APLB. Acompanhou também a entrevista a professora Iraci. Então vamos lá, a gente começa a entrevista com Gilvando. Gilvando, boa tarde, bem-vindo aqui à nossa Transbrasil FM. Arnaldo Silva, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Transbrasil. É uma grande satisfação estarmos aqui novamente, fazendo esse debate e, para mim, com muita alegria, um debate que é da educação pública, algo que de fato é muito importante para meu entendimento, porque para mim a educação pública é de fato o espaço de oportunidade para que a gente possa construir uma sociedade que pense diferente e que haja diferente, criando oportunidades principalmente para os filhos daquelas pessoas que são as pessoas mais pobres e mais carentes da nossa sociedade e que se encontram na escola pública. Porque é uma reflexão interessante a gente pensar desse lugar, que numa cidade como Capim Grosso ou outras cidades desse porte, para entrar em São José, a gente vê que a maioria dos filhos das pessoas que têm um certo poder aquisitivo está nas escolas particulares. Então, quando você trata de escola pública, você tem a clientela da escola pública, majoritariamente uma clientela que são as pessoas com menor poder aquisitivo. Por isso que eu digo que a escola pública tem que ser um lugar de excelência e produzir excelência para dar oportunidade a essas pessoas que já se encontram muitas vezes à margem da sociedade. Qual o balanço que você faz hoje sobre as negociações que envolvem a categoria e o município de São José do Jacuípe através da gestão do prefeito Pérez, principalmente em termos de receita? É interessante a gente observar, Arnaldo e todos os ouvintes, que o município de São José não é diferente de qualquer um outro município. O que nós precisamos entender é que existe uma fala muito mal conduzida por algumas pessoas e de forma, eu diria, até muito bem intencionada, de criar uma desinformação em dizer que o governo federal deu um reajuste de 33,24, mas não deu aos municípios a condição de pagar. Isso, para início de conversa, é uma grande mentira e em dose dupla. Primeiro, porque o governo não deu nada a ninguém. O governo cumpriu um reajuste que a lei já determina e a fórmula de cálculo para o piso nacional já existe amparado na legalidade, como todos os governos anteriores deram esses reajustes. E o reajuste de 33,24% em 2022, ele não é de 33,24%, ele é apenas de 16,64%, porque ele corresponde os 33,24% a 2021 e 2022. Uma questão já para a gente pensar, só para você ter ideia, que em 2021 o município teve o reajuste do valor aluno, mas não repassou esse reajuste ao professor. Em 2022 teve o novo reajuste, certo? E agora é que é a discussão. Então, se você pegar o município de São José, a gente traz alguns dados importantes. Em 2019, o município de São José recebeu R$ 8.318.648,19. Eu procuro a própria gestão e aos professores e a cada um que mora naquele município. Nesse ano de 2019, o município pagou o piso, cumpriu o plano de carreira sem qualquer problema. Em 2019, o município de São José recebeu de receita, 2019, R$ 8.206.159,04 e pagou o piso. Pagou o piso, pagou o plano de carreira, pagou todas as vantagens que é agregada ao plano de carreira aos trabalhadores. Em 2020, o município recebeu R$ 8.318.648,19. Novamente pagou o piso, pagou a carreira e pagou as gratificações do plano de carreira. É bom a gente salientarmos aqui que nesses 2 anos, últimos anos que nós falamos aqui, a União entrava como participação na cesta do Fundeb apenas com 10%. Em 2021, para você ter ideia, o município de São José recebeu R$ 10.815.836,83. Nesse momento, o município não deu reajuste aos professores. Foi por má vontade do gestor? Não. É preciso a gente entender que havia uma
medida provisória 173 do governo federal, que vetou qualquer aumento a qualquer servidor público naquele momento, certo? Mas o município não deixou de receber o reajuste do valor aluno. Veja que a receita sai de 8 para 10 milhões. Para você ter ideia, um crescimento de 40%. Certo? De 40%. Em 2022, o município vai ter uma previsão de receita para ser consolidada de R$ 14.065.464. A pergunta que a gente deixa no ar para a administração é uma só, certo? Como é que o município conseguiu pagar o piso, conseguiu pagar o plano de carreira com um valor de R$ 8.318.648,19 e não consegue pagar agora com mais de 70% de crescimento, quando tem uma receita de R$ 14.065.464. Ainda leva essa pergunta para uma outra direção. O município não fez concurso público de 2020 a 2022, não deu posse a novos professores, não houve aumento de matrícula que justifique a necessidade de contratação de novos trabalhadores. Então eu tenho a mesma rede, ou melhor dizendo, era para mim ter a mesma rede, certo? A mesma situação funcional. E no entanto, eu tenho aí um crescimento de receita e alego agora que não tenho condição de pagar. Quando eu puxo isso para uma outra realidade, para a gente compreendendo, eu vou trazer agora para a folha de pagamento, né, que a gente deixa a pergunta também no ar. Em 2019, já que nós estamos trabalhando aí por esse período de 4 anos, o município pegou de R$ 8.206.159,04, ele aplicou em folha de pagamento R$ 6.261.733,94. Observe que ele aplicou aqui 76,31%. Certo? Em 2020, de 2019 para 2020, para que as pessoas entendam, houve um aumento no salário do professor de 12,84%. Tá? Então houve um aumento em 2019, como é natural todo ano, para 2020, dado ali em janeiro, de 12,84%. Então, de uma receita de R$ 8.318.648,19, o município aplicou em folha de pagamento com os professores R$ 6.646.484,36, certo? Correspondendo a 79,90% dos recursos do Fundeb. Agora, o que nos chama bastante atenção é esse dado agora. Em 2021, como eu disse anteriormente, não houve reajuste do salário do professor, por conta da 173. Não houve aumento, né, de novos profissionais, contratação ou posse de novos trabalhadores. Obrigatoriamente, a folha de 2021, ela deveria ser a mesma de 2020. Se não um pouco menor, se eu considerar que algum trabalhador poderia ter se aposentado nesse período, certo? Mas eu vou considerar que nada aconteceu, não houve entrada de novos, também não houve a saída, então manteria a folha. No entanto, de uma receita de R$ 10.515.873,83, o município aplicou R$ 7.750.982,81. Houve um aumento na folha de 2020 para 2021 na casa de R$ 1.104.498,48. A pergunta que a gente deixa para a gestão é: o que foi que elevou o crescimento da folha de 2020 para 2021 em mais de R$ 1.100.000, se nós não tivemos aumento de salário e nós não tivemos também posse de novos professores, de novos trabalhadores? Então essa é uma pergunta que a gestão precisa esclarecer. Tá? Então a gente vai acompanhando isso e a gente chega à seguinte situação: qual é a situação do município hoje, para a gente pensar? Pegando o período aí em que o município já fez sua devida prestação de conta no Tribunal de Contas, e é bom até fazer uma fala aqui, que todas essas informações, elas foram obtidas e extraídas da prestação de conta do gestor público, não são dados que alguém inventou e chegou lá e colocou, mas são informações que estão lá disponíveis para qualquer cidadão, para qualquer ser humano que quiser acessar através do Tribunal de Conta, né, do sistema Tribunal de Conta, está lá disponível. Então, até o mês de junho, o município já tinha recebido, 2022, R$ 6.118.219,41.
e aplicado em folha nesse mesmo período, R$4.988.530, correspondendo a 81,54. O que a gente observa é uma elevação a cada ano gigantesca na folha de pagamento. Mesmo não tendo novos professores, mesmo não tendo dado posse, não tendo concurso e não tendo um aumento de matrícula. Mas há um aumento aqui significativo, certo? Nas despesas, na folha de pagamento. Quando eu aplico os 21% da parte patronal, o município está aplicando até hoje 98,66% dos recursos do Fundeb. Quando o prefeito ouvir eu dizendo isso, ele vai se sentir muito satisfeito, porque ele vai dizer, tá vendo, ó? Tá vendo aí que realmente não tem condição de pagar? Realmente, Arnaldo. Há uma fala distorcida de nossos encontros lá em São José, em que algumas pessoas, de forma a querer distorcer o que a gente coloca, de dizer que nós mesmos estamos dizendo que o município não tem condição de pagar. E estou afirmando, o município teria condição de pagar o piso hoje nas condições que se encontra? Não. Agora, outra pergunta, o município não tem condição de pagar o piso hoje, é porque não tem dinheiro? Não. O município tem dinheiro, tem recurso, tem toda a estrutura para pagar. O município não paga o piso hoje, não é por falta de dinheiro, é por falta de gestão. Tá? O que falta no município é gestão, não é recurso. Porque nós mostramos aqui o quanto o município vem crescendo anualmente em termos de arrecadação. Nós saímos, se eu pegar, né, os últimos anos, se eu sair de uma receita de 2020, que foi o último reajuste, de 8 milhões para 14 milhões, eu tenho um crescimento em 2 anos de 6 milhões. Então não é dinheiro que está faltando, o dinheiro tem. O que está faltando é o processo, né, de fazer a gestão como ela tem que ser. A gestão da Secretaria da Educação que eu estou me referindo e dos recursos da educação. Porque é preciso a gente entender. Os professores não é o problema da questão. Nós somos a solução. Tanto é que nós já tivemos no município e apresentamos ao secretário Magno, que foi quem nos recebeu, e ao jurídico da prefeitura, por várias vezes, diversas alternativas, e eles se recusam a fazer. Para você ter ideia, Arnaldo, nós propomos ao secretário Magno e ao jurídico que o município disponibilizasse apenas 70% que a lei 14.113, desculpe, a lei 14.113 no Fundeb determina como mínimo a ser aplicado na educação. Nós propomos ao secretário Magno e ao jurídico que eles disponibilizassem apenas 70% do mínimo do Fundeb para o devido pagamento, certo, dos trabalhadores em educação. Agora, nós tínhamos uma condição nisso. E qual era a condição? Que os 70% seria usado na folha de pagamento para os efetivos com a carga horária de concurso. Porque o que é que está acontecendo no município? O que está acontecendo no município é algo bem interessante. Aonde é que está o problema? E aonde é que está a solução? O problema está exatamente aqui. Observe. Nós temos na rede municipal, certo, 97 professores com 20 horas. Eu tenho 32 professores de 40 horas. Esses professores de 40 horas, cada professor de 40 horas, um professor de 40 horas, corresponde a 2 professores, porque ele ocupa 2 turnos de trabalho e atua em 2 turmas diferentes. Então ele tem também o dobro de salário. Então 32 passa a ser 64 profissionais na folha de pagamento. Eu tenho 6 diretores efetivos com 40 horas, são 12 jornadas de trabalho de 20. Eu tenho 6 coordenadores contratados, certo? Que não fazem parte do quadro efetivo da rede, são 12. Eu tenho 3 coordenadores pedagógicos efetivos e eu tenho 7 coordenadores contratados, que são 14. E eu tenho 22 professores que exercem uma função de 30 horas, que corresponde a 33 professores com jornada de 20. Em síntese, eu tenho um total de 238 profissionais com 20 horas no município, envolvendo diretor e coordenador. Alguém pode nos questionar, mas Gilvando, o que é que o diretor e o coordenador têm a ver com isso? Tudo a ver. Quem paga o salário do diretor e do coordenador é aquele aluno que está sendo atendido pelo professor. Então, quando eu vou fazer a rede, eu preciso dividir o número de alunos
pelo número de pessoas que recebem os recursos, os seus salários, pelo número de alunos que o município tem. Então eu tenho que distribuir de uma certa forma aluno também para essas pessoas, para garantir o salário desses profissionais, certo? Quando eu faço isso, para você ter ideia, de 2.100 alunos, dividido por 238 professores, eu tenho 9 alunos, vamos arredondar, 9 alunos por professor. Se o valor, o aluno, Arnaldo, é 5.098 e uma média de salário, colocando todas os encargos, né, sociais, o INSS patronal e tudo mais, fica em média de 5.100, 14 alunos só pagam o salário do professor. Como é que esse município vai conseguir se manter quando o prefeito está colocando, para você ter ideia, nós temos 59 profissionais, seja entre diretor e coordenador, nós temos 59 carga horária de 20 horas que estão em forma de contrato. Eu não tenho aluno para manter nem a jornada e a sala adequada para os efetivos, e o município está simplesmente com 59 cargas horárias contratadas. Calcule 59 cargas horárias com a média de salário de 4.000 a 5.000 reais por professor na rede. Em um mês, calcule isso 13 vezes 0,3. Quanto daria em um ano? São essas contas que o município precisa fazer. É isso que a gente precisa trazer para o município. Nós já propomos sentar com o município para equilibrar isso, só que o município se recusa, certo? Então nós temos aí um total de 59 cargas horárias de 20 horas que está em forma de contrato, ampliação de 20 horas de um outro professor porque votou em mim, né? Porque é parente desse ou daquele político, porque é parente de alguém que fez minha campanha. A gestão pública, ela não pode ser feita desse lugar. A gestão pública, ela tem que ser feita do lugar que realmente é aquilo que é necessário. Porque eu começo a gastar dinheiro com uma situação que não é necessária e crio desequilíbrio e agora eu estou com dificuldade de pagar o piso. Então, repito, qual é o problema? Tem um outro problema em São José. Eu estou andando, Arnaldo, é bom as pessoas entenderem a referência de quem fala. Eu estou atuando em 54 municípios. Dos 54 municípios, nós estamos com 3 apenas para fechar, né, o piso. Capim Grosso, por exemplo, nós tivemos problemas. A gente chegou aqui, sentamos com a gestão, mostramos que tinha caminho, que tinha alternativa, e hoje os professores de Capim Grosso estão recebendo piso. Por quê? O problema é sentar na mesa, tá? São José é o único município que o professor, ao se deslocar, ele não ganha o que diz o plano de carreira, uma comissão de 10 ou 15% com uma ajuda de custo. Lá em São José, ele ganha mais 10 horas. Agora observe, se eu sou um professor de 20 horas, certo? Tem um salário, digamos, de 4.000 e ganho mais 10 horas, eu vou ganhar mais 2.000. Eu estou dobrando a folha de pagamento com esse servidor. Se eu pagasse apenas ajuda de custo, eu ia pagar 10%, vamos imaginar, em cima de 2.000. Eu ia pagar 200 e não 2.000. Então, São José tem uma política que não dá para a gente entender. A própria secretária, em uma reunião, não soube esclarecer bem essa situação para a gente, do porquê. Além de que isso é um ato de improbidade, porque está se pagando sem um respaldo na lei. A lei de São José não permite que o professor, ao se deslocar para a zona rural, tenha o dobro de sua jornada, certo? Ou melhor, metade de sua jornada para se deslocar. Permite que ele receba uma ajuda de custo, mas não essa situação. Então, uma situação dessa denunciada ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público Federal, que é quem cuida dos recursos do Fundeb, porque são recursos federais, o prefeito pode vir ter problemas, inclusive de ser glosado na sua prestação de conta e ter que tornar esses valores com FPM para os recursos, para a conta do Fundeb. Então são todas essas situações que a gente precisa dizer aqui. É preciso sentar, é preciso entender que a minha verdade, ela não é única, ela não é absoluta, mas até que o prefeito sente conosco, mostre a verdade dele e dialogue para a gente construir uma terceira verdade, a nossa verdade continua sendo a mais razoável e a mais coerente
porque até agora o prefeito ainda não mostrou as contas, ainda não mostrou porque não pode pagar. E não pode pagar porque não quer fazer o dever de casa. Porque o dinheiro tem, repito, o dinheiro tem, o município vem crescendo a mais de 70%. Para você ter ideia, só em 2021 o município cresceu 40% na sua arrecadação. E até agora nós já temos uma arrecadação, me permita pegar aqui, nós já temos um crescimento de arrecadação, certo? De 21%. Com 40% eu já tenho mais de 60%. Eu não consigo ter um crescimento de 60% e não consigo conceder 30%. Peraí, ainda tem alguma coisa errada nessa conta que a gestão está fazendo. Você fala que o problema está na gestão. Então, o que a gestão precisa fazer para atender realmente a reivindicação da categoria e, com isso, contribuir para o bem-estar da educação do município? O dever de casa. E nós já, em outras reuniões que nós tivemos no município, nós deixamos isso bem claro. A gestão precisa fazer o dever de casa. E o que é fazer o dever de casa? Prefeito não foi eleito. Arnaldo, o prefeito não foi eleito simplesmente para viver no conforto. Ele foi eleito para resolver os problemas. Principalmente, eu preciso entender que quando há uma mudança de gestão, é porque a sociedade já estava cansada dos problemas daquela gestão e mudou. Então, quem se elegeu e assume a gestão agora, tem que saber que está ali para fazer as mudanças, resolver os problemas que o outro não foi capaz de resolver. Tá? Então ele precisa ter consciência que ele está lá para resolver problema. Ele não está lá para criar conveniência a uns, benefício a uns. Ele está lá para fazer o que tem que ser feito. E o que é que tem que ser feito? Reordenar a rede, colocar de fato uma situação de equilíbrio dentro da educação, que tenha o quadro funcionário dentro daquilo que é o essencial para que a educação funcione, com qualidade, com eficiência, com garantia da lei federal, com garantia dos direitos dos trabalhadores e com a garantia da qualidade de educação, porque, como eu disse no início dessa entrevista, quem está na escola, quem está lá é os filhos dos mais pobres, dos mais carentes, que precisam de todo cuidado e de todo zelo por nós professores e principalmente pela gestão que foi quem foi eleita para garantir essas condições, tá? Então, o que o prefeito precisa fazer é sentar com o sindicato, é sentar conosco. Nós temos a solução. Nós temos, além disso que nós estamos dizendo, sentar para reordenar a rede, que não é algo fácil, entendo que não é algo fácil, tá? Não só é difícil e complicado do ponto de vista político de decisão, mas é também complicado do ponto de vista da estruturação. Mas nós temos feito, e lhe digo mais, trago alguns exemplos. Canhém, por exemplo, que é o meu município, em janeiro estava com 77% da folha. Nós sentamos com o prefeito, lá não houve qualquer conflito, mostramos o que tinha que ser feito. O prefeito chamou o sindicato e disse: pronto, vocês me ajudam? Vamos dialogar com os trabalhadores? Vamos dialogar com a sociedade? Vamos. Resultado, a folha de pagamento de Canhém, com reajuste do PIS de 33,24 em março, saiu em janeiro que estava sem o reajuste de 77 e com reajuste veio para 62. Deu um reajuste, ainda teve queda na folha. Por quê? Porque nós cortamos o que era desnecessário. Nós garantimos os direitos de cada trabalhador, pagamos o piso, ofertamos qualidade de ensino e economizamos recursos. Com isso, tem um outro impacto. Eu vou melhorar o índice de pessoal, que é uma das questões que os prefeitos alegam muito. E qual o problema? Ao fazer esses ajustes, eu diminuo o índice, gasto com pessoal desnecessário, porque eu ajusto. E isso vai me beneficiar na administração como um todo, que eu estou diminuindo o pessoal. Então, o que a Prefeitura de São José precisa fazer é o dever de casa. Sentar com os professores, sentar com o sindicato, sentar com quem pode ajudar. Talvez não seja eu, tem várias outras pessoas, tá, que podem fazer isso. A própria administração pode fazer isso e tem competência para fazer. Só é querer. Aqui é uma questão de decisão, de querer fazer, tá? E fazer isso. Então, fazer o reordenamento, ordenar a rede de forma administrativa. Nós temos vários outros projetos. Tem a EJA, que é uma ótima solução para arrecadação de recursos. Nós temos escola em tempo integral, que nós temos já projetos prontos para essa iniciativa. Então, nós temos vários segmentos que a gente pode desenvolver no município, para que a partir do ano que vem o município possa estar agregando recursos e não esteja passando por essas situações de dificuldade. Agora, vai chegar a algum lugar? Não. Por quê? O prefeito não senta de forma transparente com a categoria,
quando o jurídico vem algum secretário, não tem o poder de decisão, e entendo que eles não têm mesmo. Quem foi eleito para ter poder de caneta é o prefeito, não é secretário, não é o jurídico. Esses são colaboradores e não são responsáveis por ter as decisões da palavra final. Então, o problema São José vai resolver muito fácil, na hora que a gestão tiver decidido a sentar e dizer ao sindicato: apresenta soluções que eu sigo e pago o piso. E se estiver duvidando, nos convide para nós apresentarmos as soluções e vamos sentar junto, que nós vamos apresentar a solução. E aí nós vamos ver que esses 98 que está aqui sendo pago vai ser reduzido drasticamente. E tanto é que a gente lança o desafio. Ele está aplicando em folha 98. E nós estamos dizendo: pronto, aplique só 70 com os efetivos, com a carga horária de concurso. E se não der para dar aumento, a gente fica por aqui. Venha para o desafio. Está vendo que o problema não é dinheiro? O problema não é dinheiro, o problema é gestão. Nós aceitamos que o município aplique 70% dos recursos do Fundeb em folha de pagamento, certo? Aos efetivos, com a carga horária de concurso que cada um tomou. Se eles aceitarem isso e não der para dar aumento, a responsabilidade será nossa. Mas também, se der o aumento e sobrar dinheiro, vai ter que ratear no final do ano, porque também 70% é o mínimo que tem que ser pago. Contratos, ampliações de jornadas que a gestão entende necessária, a gente não entende, mas eles entendem, eles cumpram com os 30%, com o FPM, com qualquer outro recurso. Agora, que garanta a lei, que os vereadores precisam se mobilizarem, porque lá tem uma lei municipal que foi de autoria dos vereadores que tive na Câmara, e muitos estão lá há 2, 3 mandatos. Então são partes daquela lei. E acredito que eles não aprovaram aquela lei para virar lei de gaveta. Eles aprovaram aquela lei porque sabem que o papel dele, o quanto é importante na sociedade, né? E que é importante sim o papel do vereador, mas que os vereadores, como aqueles que aprovaram a lei, precisam também fiscalizar o cumprimento dessa lei. E a lei 11.738, que é a lei do piso, garantiu o piso nacional, certo? Então é possível sim, há equilíbrio para fazer isso sim. O que falta é a gente sentar desarmado, né? Desprovido de ressentimentos, desprovidos de não verdades, para a gente discutir as verdades necessárias e estar dispostos a fazer o que tem que ser feito. Vai ser fácil para os trabalhadores? Não. Vai ser fácil para a gestão? Não. Mas são decisões, são atitudes que precisam ser tomadas, porque há um desgaste político, os trabalhadores estão na rua. E ao falar disso, eu quero trazer aqui uma fala importante. É importante que os pais, os responsáveis pelas crianças do município de São José, entendam que se os seus filhos estão ficando sem aula, o único responsável por isso é a gestão, porque é ele que tem o poder de decisão. Arnaldo, ninguém vai para a rua, ninguém grita no meio da rua se não quer ser ouvido. Se os professores estão nas ruas, estão pedindo o apoio dos pais, estão na rua reclamando, é porque alguém do outro lado não está recebendo, não está atendendo um direito cumprido. Tá certo? Essas pessoas não estariam se manifestando se eles tivessem seus direitos atendidos. Não fizeram isso antes, não fizeram isso em anos anteriores, porque não tinha necessidade, porque tiveram seus direitos atendidos. Agora não estão atendendo, certo? Nós tivemos hoje no movimento no distrito de Itatiaia, que foi emocionante. Eu ando em diferentes regiões da Bahia, dos municípios fazendo esse trabalho, e já participei de vários movimentos. Eu vi os pais, eu vi a sociedade sair na porta, abraçar professores, alunos gritando, professora, acompanhando o movimento. A sociedade está entendendo isso, e isso é muito importante saber disso, que a sociedade está colhendo esse apoio, né? Está dando esse apoio e está colhendo o movimento dos trabalhadores. Então eu acho que os trabalhadores estão ganhando força, e os trabalhadores precisam continuar insistindo na sua mobilização até que o município esteja decidido a resolver resolver o problema. Se no final a gente sentar e provar que não tem condição de dar aumento, a gente tem que ceder. Agora a gente precisa sentar desarmado e desprovido de qualquer condição de não verdade, mas trazer as contas abertas, a reais, e dizer: essa é a situação. Primeiro eu garanto os direitos dos que estudaram e passaram num concurso. Depois de eu fazer isso,
eu, como prefeito, tenho autonomia de garantir aos que votarem em mim. Porque antes de ser prefeito, já havia lá professores e outros servidores trabalhando antes de alguém ser prefeito, que estudou, ralou e passou num concurso e tem, por lei, uma vaga e um direito aos seus vencimentos e ao seu salário. Não é justo querer tirar dessas pessoas para garantir empregos de conveniências políticas. Grazi, você é parte do sindicato ou é parte da comissão de professores? Olá, Arnaldo, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, da Transbrasil. Na verdade, hoje eu não faço parte da diretoria, da APLB, já estive sim enquanto coordenadora. Hoje eu componho uma comissão que foi formada em assembleia para que nós pudéssemos ajudar o coordenador Lucival a resolver essa situação do não cumprimento do piso salarial de forma linear. E qual é o papel dessa comissão dentro do processo? Na verdade, é acompanhá-lo na prefeitura, nas reuniões, está sempre mobilizando a categoria no sentido de que nós precisamos unir forças, estarmos juntos para tentar resolver essa situação. É uma fala pertinente que o Gilvando colocou, dessa questão da qualidade e da valorização. E a gente tem dito isso muito nas nossas manifestações. Educação de qualidade se faz com professores valorizados. E eu costumo dizer, se nós estudamos, se nós nos qualificamos e nós temos uma lei que nos garante isso e a gente está provando o tempo todo que há sim possibilidade de garantir o reajuste linear, é muito desgastante estarmos de fato nas ruas gritando, uma vez que a gestão já poderia ter nos chamado para sentarmos, para conversarmos, dialogarmos. Eu tenho dito e repito, a PLB, a comissão, professores não são inimigos da gestão. Nós estamos querendo resolver, não é resolver, é mostrar caminhos, porque o poder de decisão não é nosso, o poder de decisão é da gestão. Quanto às manifestações, qual a tua avaliação? Eu tenho observado assim, que no início, alguns comentários de pessoas que talvez não nos apoiavam. Ai, tem pouca gente, não vai à frente, vão desistir. A avaliação que eu vejo é que nós estamos ganhando força a cada manifestação que a gente faz, porque a gente percebe o tanto que estamos de fato incomodando e muito, porque gestão nenhuma quer o seu nome nas ruas. Estamos percebendo o apoio dos pais, apoio de alunos, pais que nos chamam e dizem, se precisar da gente, a gente vai para a rua, se precisar da gente, a gente faz uma comissão e vamos até a prefeitura, porque eu sei que é direito e eles precisam cumprir. E o meu filho tem que ir para a sala de aula. Não estamos felizes em não estar no chão da escola dando aula para os nossos alunos. A gente gosta do que faz, nós gostaríamos de estar lá sim, porém é o nosso meio de luta, é a forma legal que nós temos de estar reivindicando pelo nosso direito, deixando claro que os alunos não serão prejudicados como dizem por aí, estão prejudicando o aluno. Não, nós não estamos prejudicando, porque nós não podemos garantir o nosso direito ferindo o direito do aluno. Ele tem direito aos 200 dias letivos, todos os ofícios que são encaminhados pela PLB, a gente deixa bem claro que estamos à disposição para a reposição desses dias que são paralisados. Aí eu faço uma pergunta, um questionamento. Quando paramos para reivindicar o nosso direito, estamos ferindo, prejudicando o aluno.
E quando as aulas são liberadas pela Secretaria de Educação, que às vezes a gente nem sabe o motivo, isso não prejudica o aluno, então vamos parar para pensar, né? Não sei se esse nome seria hipocrisia, não sei se eu estaria sendo forte nesse sentido, mas a gente precisa colocar os pés no chão e analisar as situações e tratar com respeito e com responsabilidade. E como você analisa a participação do Poder Executivo no processo de negociação que pede pelo reajuste na ordem de 33,24%? Você consegue realmente visualizar uma gestão sensível às reivindicações? Na verdade, assim, no início nós, né, desde quando a comissão fez parte de todo esse processo, que nós marcamos reuniões, nós fomos bem recebidos, nunca fomos maltratados, no sentido de dizer, não recebe, não. Nossos diálogos foram bons, até a última que nós tivemos, né, de fato, o prefeito dizer que faria um acordo, que iria dividir o percentual que faltava em alguns meses e que a gente poderia levar para a categoria. Então, depois dessa última reunião que nós tivemos, nós achávamos que não precisaríamos mais estar nos manifestando, que de fato a situação iria se resolver. Porém, não foi o que ocorreu, né? Então a gente percebe, eu acredito, não sei, quando eu digo que o movimento está incomodando, eu faço essa avaliação porque o coordenador Lucival pode até deixar isso mais claro, mas ele nos informou que até os ofícios agora da APLB já tem um recado na prefeitura que não recebe mais. Antes nós éramos recebidos, podíamos ir lá dialogar e agora nenhum ofício recebe mais. Então eu acredito e vejo que de fato está incomodando e que estão se fechando a nos receber. Agora o porquê? Porque nós só queremos sentar para resolver, né? Para tentar chegar a um denominador comum que fique bom tanto enquanto gestão, enquanto categoria. Significa que a gestão está se distanciando e esse distanciar vai prejudicar todo o processo de negociação? É isso? Isso. Eu tenho essa avaliação. Porque eu costumo dizer, repito, o diálogo é o melhor caminho. Se a gente sentar, apontar, é como o Gilvando colocou, nós temos a nossa verdade, a gestão tem a verdade deles. Então a gente precisa sentar, analisar e chegar a um denominador comum. Se distanciar, se ficar nessa, não sei se é uma birra, fica difícil da gente resolver. Você, como parte da comissão, qual a tua mensagem para a gestão e também para a sociedade jacuipense, em especial para as famílias que representam, né, a rede educacional do município? Bem, para a gestão, eu peço sensibilidade. Analisem a situação, vejam que realmente está sendo um desgaste, né? Tanto para nós, enquanto educadores, né? Para a classe, enquanto para vocês que são gestão. Eu sei que realmente, se vocês... a palavra até me fugiu. Acho que vocês não queriam que tivesse acontecendo, né? Esses momentos da gente estar nas ruas, né? Manifestando, mexendo com a população, rede social, rádios. Então, isso não é bom para a gestão. Então, a gente pede o tempo todo, se sensibilizem, Secretaria da Educação, gestão, jurídico, contabilidade, quem acha que deve ser, e chamem a APLB, chamem para a gente sentar, para a gente dialogar e resolvermos a situação o mais rápido possível, porque a gente quer pôr fim às paralisações. Mas eu costumo dizer e repito, o poder de decisão para que as paralisações acabem não é nosso, é da gestão. E para a comunidade a gente pede compreensão, né? Que nos apoie no sentido de ver a nossa luta, não como uma luta partidária. A gente está lutando por um direito que é constituído em lei, né? E que a gente estudou, nós temos um plano de carreira que garante a nossa valorização
valorização, porque nós fizemos sim, né, uma graduação, nós fizemos uma pós-graduação, já temos professores que já fizeram um doutorado, então a gente tem direito a essa gratificação, né, esse percentual. Então que eu espero, Arnaldo, de coração, né, que toda essa situação, que a gente possa resolver o mais rápido possível e que a gente coloque de fato fim às nossas paralisações. Norma também é da comissão, não é isso, Norma? Bem-vinda à Transbrasil. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, hoje em especial, a toda a população jacuipense, aos meus colegas que estão nos ouvindo, aos pais, toda a comunidade de São José. Sim, sou professora e faço parte, sim, Arnaldo, da comissão da APLB. Qual a tua análise sobre todo esse processo, Norma? O meu análise é o seguinte, uma análise de justiça. Essa palavra me vem forte, mas assim, que traz verdades. Estamos na luta desde maio, através de negociações com a gestão, em conversas, como a colega Graziela falou, estamos sempre através de um diálogo, em algumas vezes não tão produtivos. E agora, infelizmente, não estão querendo mais nem nos receber. Mas assim, estamos em busca de um dos nossos direitos, que eu aprendi que direito não se abre mãos, mesmo diante de muita conversa ou tentativas de conversas, ainda não chegamos ao denominador comum. Com base aqui na fala do Gilvando Oliveira, representante da APLB, ele disse que toda a situação está realmente no número de contratados. E esses números acabam interferindo no lado financeiro realmente de todas essas contas que estão sendo feitas. E aí, como convencer a gestão de toda essa situação, Norma? Nós não temos problema nenhum com esses contratos existentes. Até mesmo porque, assim, se a gestão resolver, dentro do planejamento dele, nos dar que é de direito, ele pagando a esses restantes funcionários, eu não tenho problema nenhum. E acredito que todos os meus colegas também pensem assim. Primeiro compromisso com os efetivados, para depois cumprir com esses profissionais. Sua mensagem, seu recado para a população. Estamos nas ruas, como a colega Graziela falou e o meu colega Gilvando, não estamos lá gritando de livre e espontânea vontade. Estamos lá gritando sim por pressão. Precisamos ser ouvidos. Para chegarmos até lá, não foi fácil. Para chegarmos a ser apontados em alguns lugares, como estamos sendo apontados, não é fácil. Então eu peço a compreensão e eu peço da gestão a verdade. Precisamos lidar com a verdade. Existem certas inverdades que estão sendo ditas, que na verdade estão sendo apontadas pessoas, e nós estamos à frente de uma classe onde não é eu que decido, é todos juntos. E peço também compreensão agora nesse momento aos pais. Eu também sou mãe, tenho filhos na rede pública e quero qualidade de educação, quero o cumprimento dos 200 dias da minha filha, e estamos aqui em luta e precisamos sim continuar nessa luta. Mas também quero dizer para todos esses pais que vamos garantir sim os 200 dias letivos, e principalmente esses dias que estamos nas ruas. Lembrando que a gestão precisa também fazer o papel dela. A gente sabe que a Secretaria de Educação já dispensou aulas, pelo qual não sabemos o motivo, e a gente precisa também que ela nos diga como é que esses dias vão ser repostos no calendário escolar. Lucival, coordenador da APLB. Desde quando, Lucival? Bem-vindo à Transbrasil. Olá, boa tarde, Arnaldo, boa tarde aos ouvintes da Transbrasil. Já vai fazer a coordenação a cada 4 anos, já está com 3 anos e 3 meses. Né? O ano que vem aí, né, finda aí o meu mandato de coordenador, né, já que tem uma vigência aí de 4 anos. Como tem sido essa experiência? É uma experiência, digamos assim, dolorosa, né, porque às vezes a gente como coordenador temos que tomar a decisão certa. Então, assim, diante
das consequências diante do meio que estamos vivendo, da situação que estamos vivendo, e temos que estar agindo com justiça para fazer com que a lei venha a ser cumprida. Esse é o momento mais difícil, mais desafiador para a coordenação? Com certeza, né? Já está, desde o tempo que eu estou na coordenação, né, uma situação complicada. Já estamos em setembro e o cumprimento da lei, né, de reajuste, que é desde janeiro, ainda não foi acreditado aí na conta dos professores. Em que momento a categoria toma a decisão de ir para as ruas, de chamar a atenção da sociedade diante da falta de acordo a falta de entendimento com a gestão em torno do reajuste? A partir do momento que o diálogo não está mais surtindo efeito, né? Porque desde janeiro estávamos conversando com a gestão, e aí de tanto nós cobrar, alguns dias as conversas que se vê que já está ficando até enjoada a nossa presença na prefeitura, que algumas pessoas já estavam se incomodando, e aí começou um silêncio total, já, como foi citado aí há pouco, né? Como não vão mais receber nem ofício da APLB, se a APLB tiver algum ofício que manda lá para a secretaria, não manda aqui mais para a gestão, para a prefeitura, e aí a gente tomamos essa decisão, fizemos aí uma reunião com a categoria decidiu que precisávamos fazer essas paralisações para sensibilizar a gestão e ver aí se chama a categoria e pague o piso, né, de forma linear, porque o reajuste ela não foi pago de forma linear, né, os professores que têm o magistério receberam 33,24% e os demais aí não tiveram o aumento nessa proporção. E qual a sua avaliação quanto às manifestações e ao comportamento da gestão? A manifestação, eu creio que surte efeito, né, incomoda de qualquer forma, né, eu creio que eles já estão se articulando aí, já estão fazendo aí articulando, fazendo as contas para ver quando vai chamar a categoria. Eu creio que em breve aí a gestão vai ver que realmente tem que chamar a categoria e cumprir a lei, porque lei é lei, né, não se discute, se cumpre, e falta a gestão fazer o dever de casa e, né, cumprir a lei, né? O Gilvando já mostrou aqui os números, né, que a receita do Fundeb tem crescido constantemente nos últimos anos, e esse crescimento já é por isso, né, porque todo ano é para ter o reajuste do professor, e se a receita do Fundeb não tiver aumento, os municípios não tem como fazer esse reajuste. Então a receita ela cresceu, né, até mais do que o reajuste, né? Nós vemos aí que a receita tem crescido de forma constante e tem sim como o município fazer o dever de casa, fazer aí se organizar, né? A palavra é essa, organizar para cumprir o que determina a lei. Qual a mensagem da PLB para a gestão e para a população, em especial para as famílias que representam a rede? Para a gestão é que venha cumprir a lei, e para a população é que nos entenda, né, que nós categoria, nós professores não queríamos, né, paralisar, né, ou até mesmo ir para as ruas, mas chegou numa situação que foi preciso, nós temos essa força de luta, e aí, né, chegamos a esse ponto de estar paralisando as atividades, né, e sempre falamos que estamos à disposição da Secretaria da Educação para repor esses dias para que o aluno também venha ter os seus direitos garantidos, né? Nós sabemos que são 200 dias letivos que o aluno tem direito e nós vamos repor, né, esse dia no calendário escolar, né? O ano letivo está previsto aí para ir até dia 23 de dezembro e aí, né, vai se alongar mais para frente devido aí a essas paralisações, porque nós também sabemos que o aluno ele não pode perder esses dias de aulas que foram paralisados. Mais uma questão para a gente fechar, coordenador. Até quando essas paralisações? Elas vão persistir, elas vão perdurar? Até quando? Até quando a gestão cumprir aí com o que determina a lei, né? Enquanto a categoria, né? Porque enquanto a categoria estiver disposta a paralisar, eu não sei se a categoria chegar uma hora e dizer, não, a gente já estamos cansados, mas eu creio que o pessoal tão disposto, né? Porque é lei e a lei tem que ser garantida para todos nós, né? Então, enquanto a categoria estiver disposta a lutar e a gestão não tiver cumprido com aquilo que manda a lei, estamos sim fazendo paralisações semanalmente para que a nossa voz venha a ser ouvida e a gestão venha a cumprir com o que determina a lei.
testemunho sobre as reivindicações dos profissionais da educação do município de São José do Jacuípe em matéria gravada, na verdade uma conversa, né? Você vê que a minha voz está mais distante, né? O gravador estava direcionado para os representantes da categoria, comissão e a PLB, e a minha voz mais distante. E uma conversa em que a gente fala o mínimo possível, né? Fizemos apenas marcar os pontos principais da conversa. Na verdade, quem conduziu tudo foram os participantes dessa mesa redonda, numa conversa trabalhada na tarde de hoje, né? No restaurante do amigo José Wilson, aqui em frente ao fórum, né? Restaurante A Moda do Chefe, mais uma vez, a gente agradece o espaço concedido.